Como devemos orar? O que desagrada a Deus nas nossas orações? Qual a forma correta de orarmos a Deus? Estamos agradando a Deus com nossas orações ou estamos fazendo a coisa certa de uma forma errada? Neste vídeo, nós vamos aprender o que Jesus nos ensina sobre a oração devocional. Dentro desse ensino, nós vamos aprender sobre o Pai Nosso, que é uma oração cristã muito conhecida, ensinada por Jesus aos seus discípulos. Aqui tem uma explicação básica sobre como orar o Pai Nosso, que é, primeiro, comece direcionando-se a Deus como Pai Nosso, reconhecendo o relacionamento íntimo e pessoal que você tem com Ele. Depois, adore a Deus e reconheça a sua santidade, dizendo, santificado seja o seu nome. Terceiro, ore para que o reino de Deus se estabeleça em sua vida e no mundo, dizendo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra, assim como no céu. Quarto, peça a Deus as suas necessidades diárias, físicas e espirituais, dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quinto, peça perdão pelos seus pecados e se arrependa, dizendo, e perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Sexto, peça a Deus para te livrar da tentação e do mal, dizendo, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. E termine a oração reconhecendo a soberania e o poder de Deus, dizendo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas essa é uma explicação muito básica e superficial da oração do Pai Nosso. Veremos nesse e nos próximos 3 vídeos uma abordagem mais profunda dessas tão importantes passagens bíblicas das lições sobre oração dadas pelo próprio Jesus. Vamos dividir da seguinte forma. Esse ensino de Jesus está relatado tanto em Mateus quanto em Lucas. Em Mateus está relatado no capítulo 6, versículo 5 ao versículo 15. Para não ficar muito longo, nós vamos dividir Mateus em 2 partes. O primeiro ensino, a primeira parte será de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 9. E a segunda parte será Mateus, capítulo 6, versículo 10 a 15. E temos também o que está registrado em Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 8. Nós vamos dividir também Lucas em 2 partes, ficando a parte 3 desse estudo com Lucas, capítulo 11, versículo 1 a 4, e a parte 4 em Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 8. Meu nome é Wellington Lima, e este é um estudo que faz parte do grande conjunto de vídeos sobre a visão comparativa dos evangelhos. Que este estudo possa lhe abençoar. Vamos lá? Então aqui a parte 1, onde está registrado em Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 9. Vamos lá. Mateus, capítulo 6, versículo 5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles amam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelas pessoas. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Jesus está aqui tratando da oração particular. Por este motivo, suas regras não devem ser estendidas à devoção pública. Os judeus de antigamente observavam horários fixos de oração. As escrituras mencionam pelo menos 3 deles. Primeiro, a hora terceira, correspondendo a 9 horas da manhã, quando o sacrifício da manhã era oferecido. O segundo, a sexta hora, correspondendo a nossas 12 horas, ao meio-dia. E o terceiro, na 9ª hora, equivalente às 3 horas da tarde. Nessas 3 horas, portanto, os hipócritas cuidavam de estar em alguma reunião pública, ou talvez até no mercado, ou em algum tribunal de justiça, ou em um canto onde 2 ruas se encontravam, e onde havia um concurso de passantes para contemplar suas devoções, que eles apresentavam diante de todos os presentes, com uma vaidade extremamente ofensiva ao grande ser a que eles pretendiam adorar. Esta foi a imodéstia aqui atribuída aos judeus como a mais abominável a Deus. E quando orardes? Nenhuma nação teve jamais um ideal mais elevado da oração que a dos judeus. Nenhuma religião colocou jamais a oração em uma escala mais alta entre as prioridades da piedade que a religião judia. Grande é a oração, diziam os rabinos, maior que toda boa obra. Uma das mais belas expressões que jamais se usaram para referir-se à adoração familiar é o dito rabínico. Aquele que ora em sua casa é rodeado por um muro que é mais forte do que o ferro. A única coisa da qual se lamentavam os rabinos é de que não se podia estar orando durante todo o dia. Mas na prática judia da oração tinham penetrado certos defeitos. Deve notar-se que esses não são de maneira alguma peculiares à forma judia de orar. Pode dar-se de fato esse dom em qualquer religião do mundo. E além disso, são defeitos que somente são possíveis em uma comunidade que outorga à oração um lugar de privilégio. Não corresponde à negligência, mas sim a uma devoção mal orientada. O que acontecia com essas questões? Primeiro, a oração tendia a converter-se em uma fórmula. Havia 2 coisas que todos os judeus estavam obrigados a fazer todos os dias. A primeira era a repetição do Shema Israel, que consiste em 3 breves passagens bíblicas. A primeira passagem está registrada em Deuteronômio,
capítulo 6, versículos 4 a 9, onde temos: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor um é. E amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e com todo o teu poder. E essas palavras que eu te mando hoje estarão sobre o teu coração, e as repartirás a teus filhos, e falarás delas estando em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e quando te levantes. E há de atá-las por sinal em tua mão, e estarão por frontais em teus olhos, e as escreverás nos umbrais das tuas casas e em tuas entradas. A segunda passagem está registrada em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 13 a 21, onde temos: E será que, se obedecerdes cuidadosamente meus mandamentos que eu vos prescrevo hoje, amando ao Senhor vosso Deus, e servindo com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, eu darei a chuva da vossa terra em seu tempo, a inicial e a tardia, e colherás teu grão, teu vinho e teu azeite. Darei também erva em teu campo para os teus animais, e comerás e te fartarás. Guardai-vos, pois, que vosso coração não se engane e vos desvie, e sirvais a deuses alheios, e vos inclineis a eles. E assim se acenda o furor do Senhor sobre vós, e feche os céus, e não haja chuva, nem a terra dê o seu fruto. E perecerás logo da boa terra que vos dá o Senhor. Portanto, porei essas minhas palavras em vosso coração e em vossa alma, e as atareis por sinal em vossa mão, e serão por frontais entre vossos olhos. E os ensinareis a vossos filhos, falando delas, ora sentado em tua casa, ou andando pelo caminho, quando te deites e quando te levantes. E as escreverás nos umbrais da tua casa e em tuas entradas, para que sejam aumentados vossos dias e os dias de vossos filhos, sobre a terra que jurou o Senhor a vossos pais que lhes havia de dar, como os dias dos céus sobre a terra. E a terceira passagem está registrada em Números, capítulo 15, versículo 37 a 41, onde temos: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e diz-lhes que se façam franja nos arremates das suas roupas, por suas gerações. E põe em cada franja dos arremates um cordão de azul, e vos servirá de franja, para que quando virdes, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, para praticá-los. E não olheis segundo o vosso coração e vossos olhos, atrás de quais prostituís, para que vos lembreis e façais todos os meus mandamentos, e sejais santos a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Shema é o imperativo do verbo que em hebreu significa ouvir, e toma seu nome do versículo que se considera como a essência e o centro de todo o assunto. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor um é. O Shema Israel devia ser recitado por todos os judeus, integralmente, todas as manhãs e todas as tardes. Devia ser dito antes da hora terceira, ou seja, até as 9 horas da manhã. Nenhum judeu podia ter deixado de repetir essa confissão de fé. Pela tarde, devia ser repetido antes das 9 da noite. Se a hora limite chegasse, não importava onde o crente estivesse, ou em que estivesse fazendo, quer em seu trabalho, na rua ou numa reunião com amigos, devia levantar-se e repetir o Shema Israel. Havia muitos que amavam verdadeiramente as palavras do Shema, e que o repetiam com unção, reverência e carinho. Mas, inevitavelmente, havia muito mais, a maioria, que balbuciavam as palavras entre dentes e seguiam o que estavam fazendo. O Shema corria o risco de transformar-se em uma vã repetição de sons, que se recitava à maneira de um encantamento. Nós, os cristãos, não estamos autorizados a recriminar os judeus nesse caso, porque tudo o que dissemos do Shema poderia repetir-se com respeito à ação de graça antes das refeições em muitos lares cristãos. E muitos, às vezes, repetem a oração do Pai Nosso como eles também estavam fazendo. A segunda oração que todos os judeus deviam repetir diariamente era a Amidah. Consistia em 18 orações breves, e era, e segue sendo ainda, uma parte essencial do culto da sinagoga. A maioria dessas orações são muito breves e podem ser encontradas até no Wikipédia. E quase todas são verdadeiramente muito bonitas. Vou dar 2 exemplos. A quinta, a bênção do arrependimento, diz: Faze-nos retornar, nosso Pai, a tua lei. Aproxima-nos, nosso Rei, do teu serviço e traze-nos de volta a ti, com arrependimento de todo o coração. Bendito sejas tu, eterno, que desejas a penitência. Temos também a 13ª, que vou chamar da bênção dos justos, que como exemplo estou apresentando aqui, que diz: Que se despertem tuas misericórdias, eterno, nosso Senhor, para os justos, devotos e anciões do teu povo, a casa de Israel, para os remanescentes dos teus sábios, frutos dos prosélitos, e para nós. Concede ampla recompensa a todos que verdadeiramente confiam em teu nome, e coloca nosso destino junto a eles. Que jamais sejamos envergonhados, pois depositamos confiança em ti. Bendito seja tu, eterno, suporte e segurança do justo. Esta é uma liturgia muitíssimo bonita. A lei dizia que todo judeu devia recitá-la 3 vezes cada dia, uma pela manhã, uma pela tarde e a terceira durante a noite. Neste caso, ocorria o mesmo que com o Shema.
O judeu devoto repetia as palavras dessa oração com profunda unção religiosa. Mas havia muitos para quem a recitação dessas maravilhosas orações não era mais do que o cumprimento monótono de uma fórmula. Até chegou a haver um resumo das orações completas, que se podia dizer quando não se tinha tempo para usar o texto completo, ou se as tinha esquecido por falta de memória. A repetição do Amidá chegou a ser muito pouco mais que uma fórmula mágica. Novamente devemos indicar que os cristãos têm pouco que criticar, quando nós fazemos tantas vezes o mesmo com as palavras da oração que o próprio Jesus nos ensinou. Temos a segunda questão, é que a liturgia judia, além disso, oferecia orações especiais para todas as ocasiões. Virtualmente não havia circunstância da vida que não tivesse sua fórmula devocional apropriada. Havia orações para dizer antes e depois das refeições, havia orações relacionadas com a luz, o fogo, os raios, a lua nova, os cometas, a chuva, a tempestade, o mar, os lagos, os rios, as boas notícias, até o estrear móveis novos, o entrar em uma cidade ou sair dela. Tudo tinha sua oração. É evidente que nisso há algo imensamente belo. A intenção era levar todas as circunstâncias da vida até Deus. Mas, precisamente pela meticulosidade com que se estabeleciam fórmulas e circunstâncias para cada oração, o sistema se preservava mais ao formalismo vazio, e a tendência era a repetição mecânica das orações, sem que ninguém lhe atribuísse maior significado. Os grandes rabinos sabiam disso, e procuravam evitar o engano ensinando assim aos seus discípulos. Se alguém disser suas orações como se estivesse cumprindo com uma obrigação desagradável, não está orando. Ninguém deve considerar a oração como um dever formal, mas sim como um ato de humildade mediante o qual obterá a misericórdia de Deus. É evidente que esse perigo não se dá exclusivamente no judaísmo. Até os momentos de silêncio espectador, que começam com devoção, podem terminar uma simples formalidade dentro de um programa ritual rígido e desprovido de conteúdo. Temos também que o judeu devoto tinha momentos especiais para orar, com o passar do dia. Como relatado, as horas de oração eram a terceira, a sexta e a nona, quer dizer, às 9 da manhã, às 12 horas e às 3 da tarde. Em qualquer lugar que estivesse, o judeu piedoso tinha a obrigação de orar ao cumprir-se exatamente essas horas. Evidentemente, podia lembrar-se genuinamente de Deus, ou limitar-se a uma simples formalidade. É muito bonito recordar a Deus 3 vezes por dia, mas existe o perigo que em cada uma dessas ocasiões a maioria se limite a repetir palavras ocas, sem um significado devocional autêntico. Também havia tendência a relacionar a oração com certos lugares, especialmente com a sinagoga. É indubitável que há certos lugares onde Deus parece estar mais perto, mas alguns rabinos chegaram ao extremo de afirmar que as orações devem ficar somente se proferidas no templo ou nas sinagogas. Surgiu assim a prática de ir ao templo à hora das orações. Durante os primeiros dias da igreja, os próprios apóstolos pensavam em termos similares a estes, porque sabemos que João e Pedro foram ao templo na hora da oração, como ficou registrado em Atos capítulo 3, versículo 1, onde lemos. E Pedro e João estavam subindo juntos para o templo à hora da oração, a nona hora. Nisto há um perigo, o de pensar que Deus está confinado a certos lugares santos, e esquecer que toda a terra é seu templo. Os rabinos mais sábios se davam conta desse perigo. O problema com qualquer sistema não está no sistema em si, e sim nos homens que o usam. Qualquer sistema de oração pode se converter em um instrumento devocional autêntico ou em uma formalidade que deve ficar livre o mais rápido possível, sem pensar muito em seu conteúdo. Entre os judeus havia uma indubitável tendência a fazer orações muito longas. Por certo, essa não é uma tendência exclusiva do judaísmo. Existia, e ainda existe, a ideia subconsciente de que se golpear durante muito tempo a porta de Deus, ele terá que responder. Que falando muito e até importunando, se pode obrigar a Deus a atender a nossa súplica. É muito fácil confundir a verbosidade com a devoção. E nesse engano caíam muitos dos judeus. Havia também outras formas de repetição para os judeus, como todos os povos orientais sentiam-se inclinados a utilizar, e às vezes em demasia. Os povos orientais têm o costume de hipnotizar-se a si mesmo, mediante a repetição interminável de uma frase ou até de uma palavra. Isso é chamado às vezes de mantra. No desafio que Elias lançou contra os 400 sacerdotes de Baal, vemos como esses profetas de Baal gritavam: Baal, responde-nos! E o fizeram durante toda a metade de um dia, conforme está registrado em 1 Reis 18, capítulo 18, versículo 26, onde está escrito. E eles tomaram o boi que lhe foi dado e prepararam-no, e invocaram no nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos! Mas não havia voz, nem quem respondesse. Entretanto, eles andavam soltando próximo do altar que haviam feito. Em Atos, lemos como a multidão de Efésios gritou durante quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. Conforme Atos, capítulo 19, versículo 34. Mas ao saber que ele era judeu, se referindo ao apóstolo Paulo, levantavam uma voz de todos, clamando por cerca de 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. Os judeus faziam o mesmo com chamar. Trata-se da substituição da autêntica oração pelo auto-hipnotismo.
E a gente também pode ver que a oração judia usava outra forma de repetição. Ao dirigir-se a Deus em oração, procurava acumular todos os adjetivos e títulos possíveis atribuídos ao Senhor. Há uma oração famosa que começa dizendo: que sejam abençoado e louvado, glorificado e exaltado, engrandecido e honrado, elevado e adorado, por meio do seu nome sagrado, bendito seja. A outra oração judia que começa atribuindo 16 adjetivos a Deus. Era uma espécie de embriaguez de palavras. Quando se começa a pensar mais em como se está orando, no que se está comunicando a Deus, a oração morre nos lábios e se converte em vã retórica. O último defeito que Jesus achava em alguns dos judeus era que oravam para serem vistos pelos homens. O sistema de oração judia fazia com que a ostentação fosse muito fácil. Os judeus oravam de pé, com os braços estendidos para cima, com as palmas das mãos abertas para o céu e a cabeça abaixada. Conforme já dito, a oração devia fazer-se às 9 da manhã, às 12 e às 3 da tarde. Devia orar, chegada a hora, em qualquer lugar onde o judeu piedoso se encontrasse. E era muito fácil para aquele que desejava ostentar sua religiosidade estar, a essas horas, em alguma rua central ou em uma praça cheia de gente. Era possível que qualquer vaidoso ficasse em pé nos lances da escada da sinagoga e, estendendo seus braços, orasse longamente para demonstrar sua fidelidade ao preceito divino. Era muito fácil fingir piedade quando outros estavam olhando. Os rabinos diziam que era impossível orar se o coração não estava em atitude de oração. Estabeleciam que para uma autêntica oração era necessário pelo menos 1 hora de preparação silenciosa em particular e 1 hora de meditação depois da oração. Mas o sistema judeu de oração se prestava à ostentação e hipocrisia, quando o coração do homem estava cheio de vaidade. Não sejais como hipócritas. Hipócritas manifestavam o mesmo espírito sob a oração e esmola. Era feita em locais públicos. Hipócritas. Propriamente um ator de palco, que age sob uma máscara, personificando um personagem diferente do seu. Uma falsificação, um dissimulador. Alguém que seria considerado diferente do que ele realmente é. Uma pessoa que deseja ser levada como seguidora de Deus, mas que não tem religião nenhuma, exceto a parte externa. Em pé nas sinagogas. A palavra sinagogas aqui significa claramente não local de culto com esse nome, mas lugares onde muitos estavam acostumados a se reunir, perto dos mercados ou tribunais, onde perdiam serviços comuns. Jesus, evidentemente, não podia querer condenar orações nas sinagogas. Pode-se dizer que ele condenou a oração ostensiva, enquanto eles negligenciaram a oração secreta. Mas esse não parece ser o propósito dele. Nas esquinas das ruas para serem vistas pelas pessoas. Os judeus tinham o hábito de orar em lugares públicos. Em certos momentos do dia, eles sempre faziam suas orações. Onde quer que estivesse, paravam o que estivesse fazendo e pagavam suas devoções. Isso também é praticado agora em todos os lugares do mundo pelos muçulmanos. Eles procuravam publicidade e consideravam uma prova de grande piedade. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. As orações filatélicas judaicas eram longas, e as horas canônicas obrigavam a repetir essas orações onde quer que estivesse. E os fariseus, cheios de vanglória, faziam-se serem alcançados nas ruas pela hora canônica, para serem vistos pelo povo e aplaudidos por sua grande e consciente piedade. Como eles não tinham piedade, a não ser que era exterior, esforçavam-se para deixá-la aparecer completamente, para que pudesse tirar o máximo proveito disso entre as pessoas. Se exercessem suas orações ajoelhados diante de Deus, podiam passar despercebidos pelos homens, e, consequentemente, perderiam a recompensa que eles tinham em vista. Visavam e estimavam o aplauso da multidão. Versículo 6. Porém tu, quando orares, entre em teu quarto, fecha tua porta, e ora teu pai que está em segredo. E teu pai, que vem em segredo, ele te recompensará. Quando orares. Uma ideia adequada da oração é o derramamento da alma para Deus, como uma oferta de libações que foi derramada sobre o altar, solene e eternamente dedicada a ele, acompanhado do mais sincero desejo de que possa conhecê-lo, amá-lo e servir. Aquele que vem assim a Deus será ouvido e abençoado. A oração é a linguagem da dependência. Quem não ora, tenta viver independentemente de Deus. Essa foi a primeira maldição e continua sendo a grande maldição da humanidade. No começo, Satanás disse: no dia que comerdes dele, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vossos olhos serão abertos e sereis como deuses, conforme está relatado em Gênesis capítulo 3, versículo 5. Ou seja, sereis independentes. O homem deu ouvido à sua voz, o pecado entrou no mundo, e apesar da plena manifestação do engano, o sistema ruinoso ainda é perseguido. Se possível, o homem viverá independentemente de Deus. Portanto, ele não ora de maneira alguma ou usa a linguagem sem o espírito da oração. Entra no teu quarto. Toda casa judaica tinha um lugar para devoção particular. Os telhados de suas casas eram lugares planos, bem adaptados para conversas e meditação. Normalmente, havia uma sala apropriada para descanso.
aqui em segredo e solidão, o judeu piedoso poderia oferecer suas orações, sem ser visto por ninguém, exceto por Deus. Nesse lugar, ou em algum lugar semelhante, Jesus instruiu seus discípulos a recorrer quando desejavam manter comunhão com Deus. Este é o lugar comumente mencionado no Novo Testamento como cenáculo, ou o local da oração secreta, que está em segredo. O significado é que deve haver algum lugar onde possamos estar em segredo, onde podemos estar sozinhos com Deus. Deve haver algum lugar para o qual possamos recorrer, onde nenhum ouvido nos ouvirá, exceto o ouvido de Deus. E nenhum olho poderá nos ver, a não ser o olho de Deus. Jesus teve todas as dificuldades que podemos ter, mas ainda assim ele viveu uma prática de oração secreta, conforme o exemplo relatado em Marcos, capítulo 1, versículo 35, onde temos: de madrugada, ainda escuro, ele, Jesus, se levantou para sair. Foi a um lugar deserto e ali esteve a orar. Que vê em segredo. Quem vê o que o olho humano não pode ver. Quem vê os verdadeiros desígnios e desejos do coração. A oração deve sempre ser oferecida, lembrando que Deus conhece nossos reais desejos. E que são esses desejos reais, e não as palavras de oração, que Ele responderá. Ele te recompensará. Que bondade igual a de Deus para dar, não apenas o que pedimos, mas mais do que pedimos, mas para até recompensar a própria oração. Versículo 7. E quando orares, não façais repetições inúteis, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não façais repetições inúteis. A palavra original aqui deriva do nome de um poeta grego que fez versos longos e cansativos, declarando por muitas formas e repetições sem fim o mesmo sentimento. Portanto, significa repetir uma coisa com frequência, dizer a mesma coisa em palavras diferentes, ou repetir as mesmas palavras como se Deus não tivesse ouvido a princípio. Como gentios. O mundo foi dividido em duas partes, os judeus e os gentios, isto é, no original, as nações destituídas da verdadeira religião. Jesus não fixa a duração das nossas orações, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aqui temos quais foram as repetições que Cristo proibiu seus discípulos de usar em suas orações, a saber, aqui procedia de opinião de que eles deveriam ser ouvidos por falar muito, à maneira dos pagãos. Essa opinião, que implica uma negação do poder ou do conhecimento da vontade de Deus, é altamente prejudicial para ele. E, portanto, as repetições na oração, que fluem dela, são altamente culpadas. Como também a repetição de qualquer palavra sem exprimi-las, ou a expressão em palavras de qualquer petições ou ações de graça que não procedem do nosso coração. Portanto, devemos ser extremamente cuidadosos em todas as nossas orações, para exprimir o que dizemos e desejar o que pedimos, do fundo dos nossos corações. As repetições vãs e pagãs, quanto às quais estamos aqui sendo advertidos, são muito comuns, infelizmente. De fato, todas as palavras do mundo, por mais bem escolhidas e pronunciadas em oração, não são equivalentes a um desejo santo. E as melhores orações são apenas vãs repetições, se não for a linguagem do coração. Mas devemos observar, por outro lado, que repetições procedentes de um profundo senso de nossas vontades e um desejo veemente da graça divina e as bênçãos espirituais que dela decorrem, ou ligadas a ela, não são de forma alguma proibidas aqui por Jesus. Caso contrário, ele condenaria sua própria prática, conforme veremos quando chegarmos em Mateus, capítulo 26, versículo 44, onde temos: então os deixou e foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas palavras. Serão ouvidos. A oração exige mais do coração do que da mente. A eloquência da oração consiste no fervor do desejo e na simplicidade da fé. A mudança de bons pensamentos, movimentos estudados e veementes, e a ordem e a polidez das expressões, são coisas que compõem uma mera discussão humana, não uma oração humilde e cristã. Nossa confiança deve proceder daquilo que Deus é capaz de fazer em nós, e não daquilo que podemos dizer a Ele. Versículo 8. Não sejais, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe o que necessitais, antes que vos peçais a Ele. A oração não é designada para informar a Deus, mas para dar ao homem uma visão de sua miséria, humilhar seu coração, excitar seu desejo, inflamar sua fé, animar sua esperança, elevar sua alma da terra para o céu, e lembrar de que existe seu Pai, seu país e herança. O fim apropriado da oração é, através do mérito de Cristo e da graça de seu Espírito, produzir em nós tal disposição, de modo a tornarmos súditos adequados para que a graça perdoadora e santificadora trabalhe. Em outras palavras, remover os obstáculos que nós mesmos colocamos à sua vontade. Agora, os principais obstáculos são a mente mundana e o amor próprio, por meio do qual o nosso desejo se apega a bens terrenos e corruptos interesses egoístas. Mas na oração, suspendemos esse desejo. Nosso coração, pela graça, é tornado somente de Deus. E por quaisquer meios que alcancemos uma postura mental tão santa, eles são os meios adequados para a verdadeira devoção. Enquanto nossas mentes estiverem atentas somente a Deus, por qualquer sentimento que essa atenção seja mantida, por tanto tempo estaremos orando.
Quando essa tensão finaliza, devemos renová-la, passando a outra consideração apropriada para manter nosso coração apegado a Deus por meio de Cristo e aberto a receber suas comunicações perdoadoras ou santificadoras. O que chama a atenção aqui nesse estudo de hoje? As pessoas perguntam, por que devemos orar então? A oração não é uma tentativa do homem de mudar a vontade de Deus. O método que Deus usa para mudar a nossa vontade é fazer com que ela se torne semelhante a dele. Mais do que mudar alguma coisa, a oração muda as pessoas. A oração não é dirigida a Deus para que Ele nos responda, mas para nos sintonizar com a sua vontade, para que Ele nos ajude a obedecer. A oração na vida de um verdadeiro cristão é uma atitude de total confiança e conformidade aos planos e propósitos de Deus. Que esse estudo lhe tenha abençoado. No próximo vídeo, veremos o que será narrado em Mateus, capítulo 6, versículo 10 a 15. A continuidade do ensino de Jesus sobre oração, quando estudaremos as palavras ditas na oração do Pai Nosso. Nos vemos no próximo estudo. Até lá. Jesus, you're my everything to me. Jesus.